E a gente começa o Você Bonita desta terça-feira com um assunto muito sério. A gente vai falar de rinite com a otorrinolaringologista, a doutora Maura Naves, mais uma vez. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carol. E eu ia dizer uma coisa, até para começar a nossa pauta. Eu recebi um texto, acho que um texto seu, né, um material para nossa pauta, e o título do texto era assim: Outono, a estação da rinite. Aí já aí, como mãe, né, de filho pequeno, e você de casa vai me entender, já pensamos, uau, Pois é. vamos encarar esse momento com muita informação e por isso pensamos nessa pauta, né? Pois é, eu acho que a gente... Seria mais legal a gente ficar só na lasanha, mas eu vou falar Mas vai da ter que falar da rinite. rinite. Pra gente até começar o assunto, e eu acho que é importante que as pessoas entendam, qual é a diferença quando a gente pega aí pessoas que têm um efeito, tem algo que move essa alergia. A rinite é uma doença ou ela é algo alérgico? Pra gente diferenciar. Porque tem gente que não sente nada. Com esse tempo que mudou, eu já tô toda rouca, toda nasalada. Tem gente que tá ótimo. Tá. Na verdade, assim, a gente tem dois tipos de rinite. A rinite é uma inflamação no nariz, ok? Tá. Então, ela pode ser alérgica ou não alérgica. Então, por isso que muitas pessoas que têm alergia vão ter outros sintomas de alergia associados, não só os nasais, mas podem ter asma, que é o sintoma pulmonar, elas podem ter dermatite atópica, que é alergia na pele, tá? Alergia alimentar associado, e aí o quanto de alergia que ela tem vai determinar a intensidade dos sintomas. E tem as pessoas que têm rinite, mas não têm a causa alérgica da rinite, tá? E que podem ter sintomas respiratórios da mesma maneira. Por isso que todo mundo fica um pouco confuso em relação aos sintomas. Deixa a gente um pouco... Fica né, o que será embaralhado. que é isso? É um resfriado? Não. É uma sinusite? Não. É uma, né? A gente vai indo por eliminação, Então, né? para a gente piorar um pouco mais a confusão, muitas vezes a rinite, quem tem a rinite, que é alérgica ou não alérgica, pode virar uma sinusite. Pode começar uma rinite junto com um resfriado, que é um vírus que ataca o sistema respiratório? Pode. Então, muitas vezes, o médico, quando examina, fica na dúvida também. Putz, será que essa aqui é uma rinite ou será que está começando Já tem vírus. uma gripe ou um resfriado? E muitas vezes só a continuidade dos sintomas é que realmente vai dizer pra gente o que o paciente tem. Por isso, aquela espera algumas horas após os primeiros sintomas é sempre o que os médicos pedem e às vezes a gente não tem paciência para esperar, né? É. Vamos começar com perguntinha do pessoal das ruas. Olha lá, essa pauta tem dúvida aí, gente. Eu, pelo menos, tenho um monte aqui. Nós vamos ficar aqui eternamente. Olha lá, na tela, quem perguntou pra gente? Acredito que a rinite piora no inverno, é verdade? É verdade? É verdade. É verdade, outono e inverno. A gente tem vários estudos que já mostram pra gente, já comprovam, estudos até feitos aqui no Brasil, que mostram que a nossa população ela tem mais sintomas de maio até agosto. Tá. Sintomas respiratórios, tá? Isso na região sudeste do país, sul e sudeste, que tem a estação de inverno e outono mais marcada. Tá. Se a gente pegar a população do Nordeste, então que tem aquele calor, que não tem a estação de inverno tão marcada, os sintomas da rinite, eles se mantêm na mesma intensidade durante todo o ano, tá? Então aqui no Sul-Sudeste, outono e inverno, maio, agosto, principalmente, não é exclusivo, tá? E no Nordeste, o ano todo. Alguma mudança dos vírus quando mudamos a estação? Ou os vírus são os mesmos o ano inteiro e o problema do inverno é que a gente fica em lugares fechados com mais frequência? Olha, a gente tem tido notificações de infecções virais durante todo o ano. No outono e inverno, a disseminação desses agentes aumenta, porque a gente fica em lugares fechados mais tempo, porque o clima favorece. Então o clima fica um pouco mais frio, um pouco mais seco, especialmente aqui na região sul, e isso favorece a disseminação, a multiplicação dos vírus. Tá. Então, a gente tem notificação dos vírus durante todo o ano, mas o boom, vamos dizer assim, é no outono e inverno, normalmente. Então começa com uma rinitezinha e aí caiu a imunidade, vírus, exatamente, se aproveita da história. Muitas vezes, exatamente. Vamos colocar mais uma perguntinha do pessoal nas ruas e a gente volta para mostrar uma dinâmica bem legal aqui que vai ajudar muito. Olha lá. Eu tenho rinite. Como fazer para ter um diagnóstico mais preciso e o que devo fazer para conviver bem mesmo com os fatores desencadeantes? Boa pergunta.
Muito boa pergunta. Essa pergunta vai demorar uns 20 minutos para conseguir responder, então eu vou tentar resumir. Como é que ela se liga que está começando um processo aí Tá. de rinite? Então, acho que a primeira coisa é você tentar identificar os sintomas principais da rinite. Tá? Então, o que a pessoa vai sentir? Nariz, são 4 sintomas principais. Então, é coceira, espirros, coriza e nariz tampado. Tá? Na rinite alérgica, a coceira ela está mais presente do que nas outras rinites. Ok. Tá? Na maioria das rinites que não é alérgica, o nariz tampado e o nariz escorrendo predominam. Não quer dizer que não pode existir uma coceira, alguma outra coisa. Tá? Então, primeiro, se atentar aos sintomas. Tá? Se você tiver uma dor de garganta associada, tá? Uma dor de ouvido, rouquidão, tosse, isso pode até ser sintoma de uma rinite, mas vale a pena ficar atenta, porque tosse, mais frequentemente no início mais curto, pode ser uma gripe, um resfriado que se inicia. Tá? E aí, como saber que tipo de rinite que ela tem? Primeiro, você vai ter que fazer alguns exames. Tá? Então, os sintomas clínicos, eles já nos ajudam. Porém, tem que fazer exame. Então, a gente tem um exame médico inicial, que a gente vai examinar dentro do nariz e ver como é que tá essa mucosa respiratória, tá? Se tem inchaço, se tem secreção, que tipo de secreção que a gente tem, se é uma secreção mais amarelada, se é branca, tá? E exames que a gente vai tentar fazer para diagnosticar o tipo de rinite que ela tem, alérgica ou não alérgica. Para isso, a gente tem exame de sangue, a gente tem exame de teste cutâneo para alergia, tá? Tem exames de tomografia, dependendo, exames de fibroscopia do nariz, depende muito da intensidade dos sintomas. E aí, dependendo destes resultados, a gente parte para o tratamento. Cada tipo de rinite vai ter um tipo de tratamento mais específico. Mas a pessoa que tem uma rinite alérgica, doutor, sempre ela vai ter a rinite alérgica ou ela pode ter características de rinite em algum momento não alérgica? Ela tem que fazer o exame sempre. Não é assim que uma vez ela fez e deu ali uma predisposição para que aí o resto da vida, toda vez que ela tivesse sintomas, então, a não ser que passe muito tempo, na verdade, porque o nosso sistema imunológico ele vai mudando. A rinite ela pode se manifestar na primeira infância. Então, por volta dos 6, 7 anos, a gente já pode começar a ter até um diagnóstico da própria rinite. Tá? Ela pode ir mudando conforme o tempo passa? Pode. Porque você pode se sensibilizar a outros alérgenos. Entendi. Tá? E uma pessoa que tem um tipo de rinite, por exemplo, uma rinite alérgica, ela pode ter outro tipo de rinite? Pode. Tá? Tudo pode, entendi. Pode, porque assim, na verdade, o que acontece? A gente classifica as rinites de acordo com o que as causa. O que causa a rinite. E a pessoa pode ter mais de uma causa? Pode. Então, a gente tem os fatores que são os alérgicos, tá certo? Então, o que dá a rinite alérgica? Poeira, ácaro, fungo, que a gente chama dos aeroalérgenos, é tudo aquilo que a gente inala, tá? Então, além da poeira, do ácaro e do fungo, a gente tem os pelos de animais, cães, gatos, normalmente os hamsters e até o cavalo também está associado bastante, mas no dia a dia os cães e os gatos, que ficam mais com a gente dentro de casa. No ambiente de casa, a gente tem que tomar cuidado com alérgenos que são liberados pelas baratas, não fiquem com nojinho, mas as baratas também. Então, tem várias pessoas que nos assistem, cada um tem mora numa condição distinta, né? E às vezes ela vem voando, não é? Como é que a gente faz a limpeza dessa casa quando tem animal de estimação para minimizar? Então, assim, a limpeza do ambiente, a condição ambiental em que a pessoa vive, ela é fundamental para diminuir a crise de alergia. Como a nossa paciente perguntou, né? O que eu faço para diminuir os desencadeantes? Então, é justamente isso. É você ficar num ambiente em casa que esteja mais controlado. Então, eliminar tudo que junte pó. Cortinas, carpetes, tapetes, cobertores. Você tem que tirar porque se junta pó. O bichinho de pelúcia. Lindo, fofo, maravilhoso, né? Mimoso. Ele tem muito pó. As almofadas, né? Os travesseiros e os colchões. Onde é que mais tem ácaro na nossa casa? Travesseiro e colchão. Então, não dá pra gente pegar o colchão
e lavar, né? Não dá. tem como. Então a gente sugere que as pessoas utilizem capas protetoras, são capas plásticas, tá certo? Porque os ácaros, eles se alimentam das descamações da nossa pele e que passam através do lençol e que acabam grudando e aderindo no colchão. Tá. Então se a gente não tiver essa capa protetora, que você pode remover e limpar, o colchão acaba ficando impregnado com descamação da nossa pele e proliferação de ácaros. Então, quando você deitar, aquilo lá vai ser uma reserva de alérgenos inalatórios. E aspirador de pó ajuda? Porque o lance de varrer aquela A poeira sobe. Mas o aspirador de pó com filtro tradicional, ele pulveriza a poeira por trás também. Então, a limpeza na casa de um alérgico, o que a gente sugere é que seja com pano úmido e que o ambiente, o chão, seja um piso frio ou um piso de madeira, que possa passar um pano úmido e que isso diminua a dispersão no ar. Porque quando se aspira, o pó Também sobe. Tá? Ou use realmente um aspirador que tenha um filtro específico, que são aqueles antialérgicos. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Mal sabíamos que os bichos estão nos nossos travesseiros. Quer dizer, eu até imaginar, mas tantos assim não poderia imaginar. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá, quem perguntou nas ruas. Olá, bom dia. A rinite tem cura? Você já me conta se tem Tá bom. cura. Antes da gente responder a perguntinha se tem cura a rinite, vamos falar de inalação? Porque eu acho, inclusive, era um papo que a gente estava tendo na maquiagem, que a gente tem aí uma certa ansiedade, um certo desespero, principalmente as mães, você sabe disso, que você é otorrinopediatra, da melhora da criança, da melhora dos sintomas, da febre cessar muitas vezes. E aí a gente tem aquilo lá e o remédio. Vamos recorrer ao remédio? Não, então ótimo, tipo, então você topa o que for para ver se vai melhorar o mais rápido possível. Exatamente. Só que toda vez que a gente fala de casos como esse, e vocês dizem, vamos incluir a inalação, o quanto hoje a inalação faz parte do tratamento? Hoje ela compõe quantos % desse tratamento, caso a pessoa tenha o hábito de fazer inalação? Pode prevenir até problemas como esse, tendo o hábito de fazer inalação? Olha, Carol, a gente não tem, assim, eu gosto sempre do que a gente tem de comprovação científica, tá? Então, assim, a inalação não tem comprovação científica que ajude a prevenir, especialmente problemas nasais. Ela ajuda o pulmão. Por quê? Porque a partícula de vapor que sai é uma partícula pequena e normalmente ela passa pelo nariz e vai direto para o pulmão. Ah, Maura, mas dá uma molhadinha no nariz. Tá, ela melhora, mas não é o que a gente tem de mais eficaz. Perfeito. Então, se você for investir o seu tempo, às vezes pegar a criança, né? A criança não quer fazer inalação, fica brigando 5, 10 minutos para fazer inalação. Às vezes, se você fizer, por exemplo, uma lavagem nasal com solução salina, você vai ter um benefício que é mais rápido, mais melhor. E uma ação preventiva também do quadro de gripe e resfriado, ela trata o quadro agudo e ainda previne. Então, preventivamente, a lavagem tem indício de ser melhor do que a inalação. Só que a inalação, aí a gente já entra em casos assim, pneumonia, bronquiolite, bronquiolite, asma. Que são a parte pulmonar, né? Isso, então, para o nariz, especificamente para a rinite, a inalação não é o melhor. Ela vai ajudar sim, se a gente tiver um comprometimento pulmonar. E como é que a gente lava o nariz com isso aqui, doutora? Ah, então, gente, a gente vai lá na farmácia, tem um monte de coisa, as pessoas ficam meio perdidas, né? Então, a gente tem diversos jeitos de fazer a lavagem nasal, ok? Se a gente vai na farmácia, tem uma parede ali, uma gôndola inteira cheia de produtos para o nariz. Então, eu trouxe algumas coisas para mostrar quais são as alternativas. Tá? Até para o bolso, né? Porque a gente sabe que vai variar também no preço. Né? Então, às vezes, essa daqui é uma latinha pequenininha, é um aerosol de lavagem nasal. Então, você põe no nariz e pulveriza aqui, não sei se vai aparecer também. Opa! Se já molhar tomou, o é tudo de estudo bom, aqui. olha lá, ó. Exatamente, ó. Então, você põe dentro do nariz e ele vai lavar, tá? Ó, dispersão do soro por dentro do nariz, tá? O ideal é que esse soro, ele passe por aqui e venha até o fundo do nariz, empurrando o catarro, tá? E a secreção. Por isso que ele ajuda na lavagem. Então, você tem sempre que manter um pouquinho, ó, inclinado o soro, para você pulverizar ele da maneira mais correta aqui.
tá bom? Dentro do nariz ele vai molhando tudo e vai empurrando, tá? Ah, Maura, eu fui lá e é meio caro esse, né? Não dá para comprar, às vezes. Então a gente pode utilizar a seringuinha. A seringuinha. Então você pode comprar o soro de 1 litro, guarda na geladeira, tira um pouquinho antes para ele ficar à temperatura ambiente, puxa com a seringa e aí utiliza da mesma maneira, vai injetando aqui o soro no nariz e ele vai levando a secreção lá para o fundo. Tem que deixar na geladeira o soro? Depois que abre, tem que deixar na geladeira. Tá. Então, essa é uma dificuldade que muitas vezes a pessoa tem. Fala, poxa, doutora, eu deixo lá na geladeira, aí eu vou sair de manhã, ele tá gelado, tudo. Então, o que eu, às vezes, oriento, assim, pega um frasco ou um copo, põe ele lá um pouquinho, tampa, tá? Deixa ele cobertinho e utiliza naquele período, tá? Depois de 12 horas, 24 horas, você descarta e põe mais um pouquinho. Pode esquentar o soro? Você pode dar uma esquentadinha, mas a temperatura ideal não mais que 36 graus, porque senão você pode queimar a temperatura do corpo. Certo, porque tem, Tá? muitas pessoas têm um desconforto, né? Isso, se for gelado, ele realmente vai machucar dentro do nariz, tá? Doutora, só para não ficar incompleta essa parte aqui da inalação, como é o correto para fazer, aproveitando que a gente tem aqui, como deve ser colocada essa máscara? Pode fazer sem máscara? É só tirar a máscara e só sair o arzinho daqui? Vai Pode, ter... até pode. Você não vai ter uma... A máscara, ela funciona para você manter o vapor mais próximo dessa região e você ainda respirar esse vapor. Tá. Mas muitas vezes a criança não para quieta, então não tem tanta paciência. Então muitas vezes o que eu falo para as mães é o seguinte, solta, tá? Quando a criança está dormindo no berço, você coloca lá ele ligadinho, põe bem próximo do nariz, tá? Da criança e deixa ele lá, vaporizando a medicação ou só o soro mesmo de madrugada, se for o caso. É um jeito, às vezes, da criança ficar menos irritada, porque se ela está doente já, ela vai ficar um pouco mais brava, não vai querer ficar parada. A fumacinha não é a melhor sensação. E Não, para profissionais ficam um da pouco voz, bravas. eu também me incluo nessa parte, porque a gente tem que fazer. Não mas é nessa ajuda. época do ano, eu faço todo dia. Ajuda. Antes de dormir. Especialmente porque quem fica muito em ar-condicionado tem um ressecamento muito maior da parte do trato respiratório e também da voz, né? Então, no seu caso. Tem que ficar... Vale a pena fazer toda uma irrigação, injeção de água, lavar o nariz. Então, nessa parte, o vapor d'água ele vai realmente ajudar a emissão de voz e manter o sistema respiratório mais umedecido. Ajuda. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente responde se tem cura. Será que tem cura? Como é que cura a rinite? Ai, meu Deus, tem até um modificador aqui. Será que ele também pode ajudar? Antes, mais uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Celiane, obrigada. Porque depois que tirei as amígdalas, ai que pergunta legal, minha rinite aumentou muito. Você notou uma diferença então, Celiane? A gente já vai contar, também quero saber isso. Vamos lá, deixamos uma pergunta super legal. Aproveitamos, inclusive, para falar de amígdalas. As amígdalas. Neste caso, ela tirou as amígdalas e ela pergunta, poxa vida, Celiane, por que que depois que ela tirou, então, a rinite aumentou? Vamos retomar quando que essa amígdala deve ser retirada? Porque daí é uma coisa que leva a outra, né? Aí, assim, quando é criança, na verdade, a gente tem, vamos resumir, a gente tem poucas indicações para tirar a amígdala hoje em dia. Então, assim, se ela é grande e atrapalha a respiração e faz a pessoa roncar, seja criança ou adulto, tá? Ou se ela tem infecções de repetição. Então, você está sempre com dor de garganta e infecção na amígdala. Infecção com pus e que precise de antibiótico. Então, são sempre essas duas, tá? Então, depois que você tira a amígdala, a gente pode ter uma reatividade do sistema imunológico, tá? Mas não está relacionada, por exemplo, ao aumento de uma rinite alérgica. Porque a imunidade não está correlacionada, assim, ela está correlacionada, mas a gente não tem um aumento da rinite. Pode ser que, possivelmente, Celiane, você se sensibilizou cada vez mais a algum aeroalérgeno, ou pó, ácaro, fungo, seja o que for, tá? E aí o seu sintoma foi aumentando gradativamente, tá bom? Mas tipo assim, coincidentemente, mas não tem nada que seja comprovado que uma coisa altere outra. Isso, exatamente. Olha só. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? E já a grande resposta. Tem cura? Ai, podia, né? Elaine, obrigada, um beijo. Rinite alérgica recorrente pode desencadear zumbido no ouvido? Olha, Elaine, é o seguinte, você pode ter um pouco de zumbido no ouvido, mas não é, assim,
é uma consequência da rinite. Então, se a gente olhar aqui no nosso esquema, você vai lembrar, algumas vezes eu já comentei com vocês, que aqui no fundo do nariz, bem aqui no fundo, ó, aqui a ponta do nariz, pessoal, e aqui o fundo, tem a tuba auditiva, que é a comunicação com o ouvido. Quando a gente está no voo, no avião, que a gente faz aqui assopra, né, para poder descompensar e equalizar a pressão. Com uma inflamação em todo o nariz, essa região pode se inflamar. E uma inflamação aqui pode alterar a compensação auditiva, tá? E com isso gerar um dos sintomas, que é ouvido tampado ou até um pouco de zumbido, tá? Pode ser. É a única maneira de correlacionar os dois sintomas, tá? Então, mas se você tem zumbido, Eliane, vale a pena você procurar um otorrinolaringologista e checar se o ouvido não tem nenhuma alteração fora a rinite, tá bom? Porque o zumbido é um outro capítulo grande da otorrinolaringologia. E que muitas vezes é um desconforto tão grande que ela não consegue manter uma concentração para realizar até as coisas diárias e básicas, né, do dia a dia. Por isso que, como não é uma causa tão frequente, vale a pena procurar um profissional para te tirar essa dúvida, tá bom? Agora sim, respondendo, tem cura a rinite, doutora? Sorry. Desculpa, pessoal. Brincadeira, né? Existe um controle, sim, mas não uma existe um cura. Controle, exatamente. Porque a gente fala sempre das duas. A alérgica é uma alteração do seu sistema imunológico. Então, ela está contigo, continuará contigo, é o seu gene, é tua, tá? A rinite, as outras rinites, por exemplo, tem uma rinite que melhora, a rinite gestacional. Então, por variação hormonal, ela pode, normalmente ela melhora, ela ocorre só durante a gravidez e depois ela normalmente sara. Mas legal. muitas pessoas, muitas mulheres, têm associado outros tipos de rinite. A irritativa, por exemplo, que a maioria da população tem, que é por poluição, poluição ambiental, ar-condicionado, então perfumes, produtos de limpeza. Então essa rinite, ela acompanha a maioria de nós, Pólen, entendeu? né? Por exemplo, tava calor e agora ficou frio. Mudou, assim, fica úmido. Essa mudança climática brusca também desencadeia um pouco de rinite irritativa. Então, se a pessoa já tem uma rinite alérgica, ela pode desencadear em cima disso a rinite alérgica. Se não tem a alergia, pode ter só o sintoma próprio da rinite irritativa, mas ela vai ficar com a gente porque o nosso meio ambiente, ele é extremamente irritante para o sistema respiratório. Então, prevenção. Prevenção tá aqui. Vamos. Lavar o nariz com soro. Pra gente fechar, funciona? Umidificador. Quando, né? Quando tê-lo? Tá. Né? O que eu sugiro, assim, ácaros, que é o principal aeroalérgeno que a gente tem, se prolifera muito com uma umidade relativa do ar por volta de 70%. Tá. Então, se o ambiente é úmido, você vai favorecer fungo, umidade no ambiente, fungo e ácaro. Então, o que eu sugiro, quando está no outono e inverno, aquele período mais seco, e aí a gente está tossindo, deixa um pouquinho o umidificador, umedece um pouquinho e depois desliga. Tá? Para não deixar o ambiente todo muito úmido até uma umidade maior. Isso vai favorecer a proliferação de irritantes respiratórios. Então, liga um pouquinho e depois tira, exatamente. Depois desliga. Exatamente. Tá aí, eu acho que a gente também tem tudo isso na mão e a gente não sabe usar. Né? Por isso achei muito bacana que você trouxe, ó. Ai, não tem como comprar o soro. Dá pra fazer o soro também, né? Dá pra fazer o sorinho em Água casa. e sal? E bicarbonato de sódio também dá. Aí, ó, tem receitinha na internet. Aí você vai com a seringuinha, molha o narizinho da criançada. Isso não é só pra criança, os adultos também sofrem muito. Então, agradecendo mais uma vez, doutora Maura Neves, otorrinolaringologista. O Insta dela, pra quem quiser saber mais, é o @medprimus, M-E-D, Primus com U, tá? MEDPRIMUS. Você já consegue tirar todas as dúvidas. E ela me contou lá na maquiagem, assim, rapidamente. Carol, essa época é difícil, meu telefone não para de tocar. Vai sair do ar, vai ter um monte de WhatsApp das pacientes. Obrigada. Tadinha, gente. Gente, e eu me incluo nessa. Obrigada, como Carol. mãe e como paciente. Obrigada, até a viu? próxima.